Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fernando Pacheco, da Consultoria Pacheco, uma empresa especializada em desenvolver soluções em prevenções de perdas, e eu estou aqui de novo para bater um papo com vocês sobre as práticas adequadas, as melhores práticas dentro desse nosso mercado de prevenção de perdas. Hoje, dando sequência ao nosso bate-papo, eu vou conversar um pouquinho sobre os sinistros, as análises que devem ser feitas em relação aos sinistros, como parte do processo de mapeamento da operação, de mapeamento do meu risco. Eu comentei com vocês anteriormente que se faz necessário para o início de um processo que eu conheça a operação do meu cliente, né? Que eu vá a fundo, que eu vá a campo, entender como é que são os processos, como é que são os procedimentos, as etapas desse fluxo logístico, como funciona, quem são os responsáveis, quem são os envolvidos, né? Pois bem, em consequência disso, eu também preciso entender, conhecer os sinistros do meu cliente, os sinistros que ocorrem na operação, né? E como eu faço isso? Através de uma análise, num primeiro momento, da documentação pertinente aos sinistros, sejam os relatórios, boletins de ocorrência, declarações dos motoristas, informações às vezes do próprio cliente, relatórios da empresa de regulação, da seguradora, enfim, todos os documentos, o maior número de documentos possíveis para eu traçar algum indicador, para eu encontrar algum indicador significativo, seja através de uma região específica que esteja acontecendo sinistro, seja por uma transportadora, um modus operandi, ou seja, eu tentar identificar algum ponto que seja mais significativo e que seja merecedor de uma atenção especial. Se for possível, ir a campo, conversar com o motorista, visitar a central de monitoramento, no caso de nós falarmos de um roubo, ir até a transportadora, ir até o local do acidente ou do roubo. A gente sabe que isso muitas vezes não é possível, né? Seria um mundo perfeito ter a condição de fazer esse trabalho, mas dentro da nossa realidade, o que é necessário basicamente é eu fazer esse mapeamento dos sinistros através dessa documentação. Através desse mapeamento eu consigo traçar duas análises, e eu vou comentar dessas análises, inclusive citando dois cases onde eu tive uma experiência pertinente ao assunto, né? Eu faço um primeiro trabalho direto e objetivo em relação aos indicadores, e aí eu conto para vocês um case que eu tracei, que eu desempenhei através de uma análise de veículos automotivos, né, de avarias em veículos automotivos. Eu tinha um determinado modelo em que ele era muito significativo nas avarias, só que confrontando o valor dessas avarias, né, o valor desse prejuízo e a quantidade, o volume transportado desse determinado modelo, eu chegava numa conclusão que o modelo B, onde eu tinha menos avarias, porém o valor das avarias era muito mais alto e o volume transportado desses modelos era mais baixo do que o modelo A, era ali que eu deveria atacar. Quer dizer, se eu tirasse uma primeira fotografia de quantidade, ia aparecer para mim claramente o modelo A. Porém, eu fazendo uma análise do valor, eu ia ter que atacar o modelo B. E foi lá que a gente atacou, porque o nosso objetivo principal é o valor, certo? Essa era uma primeira análise, a análise objetiva, em cima de números. E uma outra análise, um pouco mais detalhada, é a análise subjetiva, né? Eu ia a fundo e entender as circunstâncias dos sinistros. Vou dar um outro case, vou mostrar para vocês um outro case. Um cliente que tinha uma operação que saía do ponto A para o ponto B, uma distância de 400 km, e esse cliente estava tendo muito acidente. Mas o que acontece? Vamos visitar o cliente e vamos entender a operação dele. Poxa, eu dou um transit time muito folgado, não tenho problema, o motorista não tem um problema de excesso de velocidade, porque o meu transit time é muito bom, eu dou 3, 4 dias para ele. Só que justamente esses 3, 4 dias é que estavam causando o problema, porque os veículos não eram monitorados pelo valor determinado em apólice, né? O motorista chegava então, por exemplo,
numa quarta-feira para carregar, com um transit time de entrega no cliente na segunda-feira. O que ele fazia? Carregava, saía de lá, desengatava a carreta do cavalo, ia fazer o que ele quisesse, chegava na segunda-feira de manhã, aí sim, quando ele já estava com o transit time apertado, ele engatava a carreta no cavalo de novo, saía correndo naqueles 400 quilômetros, que era a distância da origem para a entrega, e acabava acontecendo um acidente ali por excesso de velocidade, causado, por incrível que pareça, por um transit time excessivo, né? Então é isso, pessoal, dei esses dois exemplos para vocês, desses cases onde eu passei de análise de sinistros, e reforço, entender o sinistro do cliente é muito importante e faz parte desse processo de conhecimento da operação, tá ok? Obrigado, pessoal, um abraço a todos.